Boa tarde. Hoje a gente está aqui num projeto de extensão e a gente veio falar um pouco com alguns profissionais, nós aqui de diversas áreas aqui na faculdade, área de nutrição, área de educação física, área de farmácia. A gente está junto com os profissionais para poder abrir um pouco e trazer, vamos dizer assim, conhecimento para as pessoas leigas em relação à ansiedade, influenciando na forma de uma alimentação saudável. Então, a gente gostaria de apresentar, primeiramente, o Henrique Santos. Ele é acadêmico de psicologia e ele está cursando o 10º período e está finalizando esse período agora, no final do ano. Então, ele veio abrilhantar e ajudar a gente nesse projeto. E também estamos com o professor Cássio Ribeiro, que é nutricionista, que veio fazer essa junção e melhorar e abrir um pouco assim para a comunidade e ver o intuito da gente é fazer com que a gente veja uma alimentação saudável e a gente tenha uma vida melhor em relação à forma como a gente vê a nossa alimentação. Então a gente vai iniciar conversando aqui e vamos ver como é que vai fluir esse nosso bate-papo. Oi, gente. Olá. Na verdade, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco aí na área de psicologia, o entendimento, a definição, para poder a gente já iniciar essa conversa saudável. Claro. Primeiro, agradeço super, o convite. É sempre bom estar compartilhando conhecimento. Eu me chamo Henrique, eu sou acadêmico de psicologia, como tu já falou, Tô finalizando, faltam menos de 2 meses para concluir finalmente. Chegando, né? Pois é, não vi a hora. É aquelas duas felicidades, Quando você entra, quando você sai, a gente descobre que isso é realmente verdade, Porque é um longo caminho. Mas, assim, eu fico muito agradecido pelo convite mesmo, porque falar sobre ansiedade associada à alimentação é muito bacana. Esse semestre, particularmente, eu venho tendo bastante experiências, com transtornos alimentares dentro dos meus atendimentos de estágio, inclusive, até em atividades da própria faculdade, e aí acabou casando bastante. Então, vamos primeiro a gente definir, então, o que é que seria, essa ansiedade que a gente vai falar. E é super importante a gente primeiro diferenciar o que seria a ansiedade patológica, que é aquela que causa problema, da ansiedade que é funcional, que é normal e que é natural a todos nós. O que a maioria confunde, O que a maioria confunde. Então, todo mundo hoje acha que tem ansiedade, que tem depressão, que é bipolar, que é borderline. É moda. Antes, ainda temos muitos estigmas relacionados aos transtornos mentais, é claro, mas também tem uma onda aí que vira moda, que todo mundo quer ter um transtorno para justificar isso ou aquilo. Que na maioria das vezes é o que não ocorre, Então, assim... É só uma desculpinha, para estar colocando ali algumas situações pode ocorrer. Exatamente. E aí a ansiedade é muito comum porque, assim como várias outras definições a nível emocional, a ansiedade é muito difícil para a pessoa leiga de classificar, porque pode ser muito subjetiva, A ansiedade, ela tem o seu fator biológico, que acontece no corpo, mas ela também tem um componente subjetivo. Então, o que seria uma ansiedade funcional? É uma preocupação muito natural com aquilo que ainda vai acontecer. Percebam que sem essa preocupação mínima, a gente não sai do lugar. Então, imagina que você tem uma entrevista de emprego, então tu tem que se preparar para essa entrevista, tu tem que conhecer a empresa, tu tem que pensar na roupa que tu vai vestir, tu tem que pensar no horário que tu vai chegar. Sem ansiedade funcional, tu não vai fazer com que isso flua, tu não vai dar conta disso. Então, é necessário. Agora, quando essa ansiedade, ela começa a se tornar excessiva, extrema, aí a gente liga o alerta. O que seria uma ansiedade excessiva e extrema? Uma ansiedade que, primeiro, persiste na maioria dos dias por no mínimo 6 meses. A gente está falando de podemos falar de um transtorno de ansiedade generalizada? Podemos, que seria a que a gente chama de TAG, Então, assim, e uma outra coisa também super importante. Às vezes você tem um episódio de ansiedade, não configura que você tem ansiedade. Porque quando a gente diz assim, eu tenho ansiedade, eu tô falando que eu tenho um transtorno de ansiedade, que pode ser de vários tipos. Pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser uma fobia social, pode ser inúmeros transtornos, tá? Então, assim,
essa ansiedade disfuncional, ela é excessiva porque ela precede de um medo de algo que ainda não acontece, que ainda não aconteceu. Esse medo, ele pode ser real ou ele pode ser percebido. Ou seja, é algo que realmente... que eu sei que vai acontecer, é muito provável que aconteça, o que está acontecendo, ou é algo que eu estou catastrofizando na minha própria cabeça, na minha própria mente. Então, aí eu começo a ficar ansioso. Então, A gente acaba criando isso. criando aquele medo, né? E aquela ansiedade já faz com que eu taxe isso como Exatamente. Nem aconteceu, mas a gente já tá... é uma criando pré-ocupação, né? Nem aconteceu ainda, você já está se Isso. preocupando. Isso, justamente, pré-ocupação, exatamente. E aí, associado a esse componente psicológico do medo, né, a gente também tem sintomas corporais, né? Esses sintomas, aí é outra coisa que a gente confunde muito, né, no social, que a pessoa confunde ataque de pânico com ansiedade. Né? Ataque de pânico é uma coisa, ansiedade é outra, não necessariamente uma está interligada, não estão interligados. Então, a ansiedade em si, ela vai se dar por um cansaço extremo, por uma irritabilidade, por uma inquietação. E por uma tensão muscular. É muito comum também a gente ter tensão muscular. Já um ataque de pânico, ele vai se configurar muito mais por uma sensação de que eu vou morrer, uma sensação de que eu vou enlouquecer. Parece que é o fim, né? E acontece de maneira muito rápida, né? Então, assim, um ataque de pânico, ele vai se configurar, ele vai chegar no pico entre 5 a 10 minutos e ele dura ali geralmente 15 minutos, meia hora. Raramente vai durar mais do que 1 hora. Né? Uma ansiedade, ela pode durar vários dias. Então, tem uma diferença enorme aí de sintomas e de duração também, né? O pessoal confunde bastante. E aí, entrando no aspecto alimentar, né? Que é a proposta de hoje. A ansiedade, perceba, é um medo antecipado, percebido ou real. Então, assim como vários outros transtornos mentais, a ansiedade ela também está relacionada a aspectos de desempenho. Então, eu preciso desempenhar um papel tal, eu preciso executar uma função tal, e é esperado que eu faça isso bem feito. É esperado que eu tenha o corpo certo. É esperado que eu tenha a aparência certa. É esperado que eu tenha a postura certa. Os rótulos, né? Os rótulos. Que a sociedade está expondo pra gente agora. Rótulos. Estigmas, tudo Você isso precisa ser envolvido, assim né? para ser perfeito. Você tem que ser o melhor em tudo. Então, isso tende ou a deprimir ou a nos deixar ansiosos. Né? Às vezes é um estímulo, queira ou não queira, às vezes é benéfico, né? Sim. Então, nem sempre a gente Exatamente. pode levar tanto pro lado ruim. E quando a gente não consegue atender a essa expectativa que nos é cobrada, quando a gente não consegue atender esse desempenho, a gente tende a tomar comportamentos, né, na psicologia a gente diz assim, comportamentos compensatórios. Um desses comportamentos pode ser a alimentação. Coisas também, pode ser um abuso de substâncias, pode ser um excesso de atividade física. Hoje a gente não é configurado um transtorno ainda, mas hoje a gente já começa a falar sobre vigorexia, que é o excesso de atividade física como compensação para regular ali o peso corporal, né? Então, que está associado a transtornos alimentares, por exemplo, como a anorexia nervosa, né? E a bulimia também. E aí entra muita questão, né, relacionada a controle de carboidratos, proteína. Super. Muito grande. Perder momentos, né, com amigos, com a família, tudo Sim. pelo objetivo de ter o corpo perfeito, né? Às vezes perde essa parte social, né? As pessoas são muito radicais, né? Vai muito ao extremo. Eu brinco sempre que escolhi a nutrição, mas eu tenho um pezinho na gastronomia, trabalhava com doces e tal. Então, eu sempre falo assim, eu não vou deixar esse lado... Sabe, tentar conciliar as duas coisas, né, e nunca ao extremo, porque eu já presenciei vários casos de pessoas, assim, que já foram mais gordinhas e tal, buscaram o corpo perfeito, cirurgia, detona com tudo. Mas aí, quando cai, esses fatores que o Henrique tá falando, acaba pondo tudo por água abaixo e vai do pico do que ela achava que era perfeito para voltar de novo. Então, essa oscilação, eu acho que é muito benéfico pra gente ter uma coisa assim. Eu falei, não, eu vou seguir saudável, mas no final de semana um docinho também dá, né? Então, a gente tem que ter Exatamente. vamos socializar, vamos comer vamos fazer um churrasquinho, não Isso tem mesmo. problema. Pensa que você tem um espectro aqui,
e você tem, dentro desse espectro, você tem extremos, né? Então, quando a gente fala de um comportamento alimentar transtornado, que é o que configura, basicamente, os transtornos alimentares, né? O transtorno alimentar, ele, em comum, a gente tem, hoje, categorizado 6 transtornos alimentares, né? A gente tem um transtorno de pica, a gente tem um transtorno de ruminação, o restritivo evitativo, a gente tem uma anorexia nervosa, bulimia nervosa e o de compulsão alimentar. Desses, o mais comum é o compulsão alimentar, que é um dos que está mais relacionados à ansiedade, né? Porque a compulsão alimentar não é necessariamente quando a pessoa come excessivamente apenas, né? Porque uma coisa digamos, você vai numa festa de aniversário, você vai num rodízio, né? Num casamento. Então, você vai comer excessivamente. Significa que você tem um transtorno? Claro que não. É uma situação bem atípica, né? Atípica. Exato. Agora, isso vira um hábito, mas além de rotina, é um comportamento transtornado ao ponto assim, olha, eu tô comendo vou comer a minha geladeira inteira, seja por um gatilho ou não, eu tô comendo vou comer o que tem dentro da minha geladeira inteira, acabou toda a minha comida, então assim, o que é que eu vou fazer? Eu tô com muita fome, então eu vou comer o feijão congelado, que não é saudável, né? Eu vou comer a carne, vou tirar a carne do congelador crua e assim, como eu tô num comportamento compulsório, eu não vou fritar essa carne, eu vou comer ela crua. Acabou, eu vou pro lixo verificar o que é que tem. Então, eu tô falando de um comportamento transtornado nesse nível, né? Extremo. A pessoa não consegue parar de comer, essa pessoa só para de comer quando ela passa mal, né? Então, aí ela começa a ter vários né, de saúde também. Então, ela pode ter problemas no esôfago, estomacais, né, no próprio trato intestinal. Então, assim, ela é um comportamento transtornado mesmo, né? Então, a compulsão alimentar, ela está relacionada com ansiedade, pode estar relacionada com depressão também, né? Aí a gente tem... Ambos estão tão juntos, né? Muito Depressão juntos, e muito ansiedade, juntos. São duas temáticas bem relacionadas. Você tem ali na depressão uma baixa de energia, né? Que está relacionado muito a aspectos do passado, mas não necessariamente. Também a depressão ela se dá por fatores presentes, mas a ansiedade ela se dá por fatores futuros. Mas sempre acontece no presente, óbvio, né? Então, assim, aí a gente tem a compulsão alimentar e a gente tem a anorexia e bulimia nervosa, que tem esse aspecto justamente da percepção corporal. Então, na anorexia, eu, mesmo estando muito magro, ou melhor, muito magra, porque é um transtorno que atinge numa proporção de 10:1 as mulheres. Então, para cada 10 mulheres, tem um homem. Claro que há uma subnotificação nesses dados, mas é o que a gente tem de dados sólidos hoje no momento. Então, eu me vejo muito magra, ou eu me vejo gorda, mesmo estando muito magra. Ou, às vezes, eu me percebo magra, mas eu vejo partes do meu corpo gordo, né? Então, quadril muito largo, sem estar. Quadril muito largo, abdômen muito largo, braços muito largos, coxas muito largas, e eu vou começar a ter comportamentos que vão compensar, né? Então, na anorexia eu paro. Eu tenho uma baixa de ingesta calórica, o que vai gerar uma série de problemas, né, Cássio? Sim, com certeza. E essa baixa de ingesta calórica, né, vai gerando esse déficit nutricional que vai ocasionando diversas outras patologias. E quando a gente está focando na ansiedade, né, é muito bom para enriquecer essa fala que o Henrique está falando, que nem sempre esse paciente que chega no consultório, ele procura a princípio um nutricionista, ou a princípio psicólogo, ou a princípio pode vir de outro profissional. E a gente tem que entender também que o encaminhamento tem que acontecer quando a gente identifica essas coisas. Eu acho que quando a gente começa a entender um pouquinho mais de como é que a ansiedade funciona, a gente identificar essa demanda em alguma pessoa que está na nossa frente, a gente encaminhar para ajuda especializada. Até porque, veja, eu como nutricionista, eu sei que tem alimentos que vão ajudar nessa questão, principalmente de dar essa saciedade, de auxiliar nessas questões relacionadas às emoções, essa parte de compensação. Mas e aí, a causa? A causa primária, né? A causa primária a gente não vai... Não vai ser só a cuidar. alimentação, né? É um Isso. conjunto de coisas e profissionais que vão ali ajudar. Isso, é um trabalho multi. É um trabalho Não multi. adianta só tratar a alimentação se a causa... Na prática, o que é que vai ocorrer, né? Isso. Para um transtorno alimentar ser tratado, 3 profissionais vão ser necessários. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Nenhum vai ser mais importante do que o outro. Todos vão ter que trabalhar juntos.
O psiquiatra vai entrar, obviamente, com a questão medicamentosa, porque vamos lembrar também que os transtornos alimentares, eles configuram um risco imenso de suicídio. A maioria das pessoas que morrem por anorexia, por bulimia nervosa ou por compulsão alimentar, morrem não somente por causas clínicas, mas por suicídio. Então, o psiquiatra precisa, a medicação ela precisa entrar ali para a gente conter essa pessoa. A medicação ela entra para contenção. Que também é extremamente importante em muitos momentos, porque algumas pessoas falam, não, mas a psicoterapia vai ser necessária. É necessária, mas em algumas situações a medicação também é necessária, senão entra uma medida mais extrema. Nenhuma dessas intervenções sozinhas elas vão funcionar, na verdade. Só psicoterapia não vai se sustentar, só medicação vai conter ali por um tempinho, mas não vai sustentar porque não vai trabalhar a causa. Então, na psicologia, na psicoterapia, a gente vai trabalhar a causa. Então, veja, eu estou falando de anorexia, de bulimia nervosa, que são transtornos que vão afetar diretamente a percepção do próprio corpo. Então, se é percepção, a gente está falando de um fator social e psicológico. Tem que trabalhar na psicoterapia, como essa pessoa se percebe. O que é que o nutricionista vai fazer no transtorno alimentar? Reconciliar esse paciente com a alimentação. Porque perceba, vou dar um exemplo muito, muito prático para vocês. Uma pessoa, inclusive, antes de dar esse exemplo, vê só que dado interessante. Pessoas que têm transtornos alimentares como esses relatam sintomas muito semelhantes a pessoas com uso de substâncias. Maconha, cocaína, álcool, muito, muito semelhante. Essa dependência, exato. A alimentação entra nessa configuração. Olha só como está transtornado, vício, né? como um vício, isso. Exatamente. E aí, vê só. Só que quando você está tratando uma pessoa que tem problemas com álcool, uma hora ou outra, essa pessoa vai perceber que não dá para controlar a ingestão do álcool. Porque quando a pessoa... Não sei se vocês já tiveram contato com uma pessoa que faz um abuso, né, de substâncias. Essa pessoa, primeiro, ela diz assim, não, eu vou diminuir a quantidade. Né? Porque ela não está pronta ainda para largar a substância. Então, eu vou diminuir a quantidade. Só que ela não consegue. Ela sofre, ela sente culpa, fica nesse ciclo quase que eternamente. Até uma hora que ela percebe que é mais simples, apesar de ser doloroso, mas se torna mais simples eu deletar essa substância da minha vida, do que necessariamente eu diminuir. Só como é que eu vou fazer isso com o alimento? Que é uma coisa que eu preciso, né? Então perceba que o elemento ansiogênico é o próprio alimento. Então, a pessoa que tem problema de anorexia e bulimia nervosa, o problema é o próprio alimento. Então, aí é que entra o nutricionista. O nutricionista vai reconciliar você com esse alimento. E aí, né, tem aquela abordagem da nutrição comportamental, aí o Cássio manja bem. Aí é que segue a nossa linha, que a gente está em busca dessa comida saudável, que é o nosso tema, que é exatamente o que a gente busca, porque hoje em dia as pessoas, eles não buscam uma alimentação saudável. É por conta de tempo, é como a gente comentou dentro de sala de aula, é questão de não saber fazer, de não gostar de não gostar, então ela abrange várias áreas. Por isso que aí o foco da gente é para mostrar que uma alimentação saudável, ela vai trazer vários benefícios positivos na vida da gente. Evitando todo esse transtorno questão aí de que a gente mencionou, questão de doenças, tudo. Se a gente se alimenta bem, então a gente tem uma vida regrada melhor. Isso. Então, acredito que a causa até da alimentação, ela deve ser assim aliada nessa questão do combate à ansiedade. Eu acho que alguns tipos de alimentação devem influenciar e melhorar até a situação de uma pessoa ansiosa. Com toda certeza isso. Que é exatamente essa questão do foco da gente mostrar à sociedade e à população, que é o foco da gente do projeto, trazer esse benefício, é ver que alguns alimentos, eles tendem a melhorar essa questão da ansiedade. Por isso que a gente saiu buscando e pesquisando e convidou vocês para poder dar exatamente essa questão do foco. O que a alimentação vai trazer na vida da gente como futuras profissionais que a gente vai ter, e como você fala, é uma junção, não é só o nutricionista, não é só um psicólogo, não é só um farmacêutico. A linha, ela está ingerida com um contexto geral, um conjunto de fatores, né? E a importância de entender que uma coisa anda junto com a outra, né? Que Isso. Aí você busca, às vezes, o primeiro momento em busca do corpo perfeito, não, eu vou para um nutricionista e vou para uma academia. Mas, às vezes, o teu
lógico não tá legal para aquilo. Então, você conseguir associar ali que por que eu quero, onde eu quero chegar com isso, quais são os benefícios, né? Por onde é uma linha de raciocínio que você anda junto ali, casando uma coisa com a outra, você consegue, sim, viver saudável, viver bem consigo mesmo, às vezes se aceitar, porque às vezes você só tá buscando ajuda e profissional de academia e suplementação e não sei o quê, só porque você quer um corpo perfeito. Você quer se validar. Mas quando você se aceita e acaba vendo que não precisa usar os rótulos que a sociedade passa, você não. Eu consigo ser saudável, eu consigo me favorecer, eu consigo, né? Dentro do meu padrão, não do padrão da sociedade. Então, a importância, né? De estar casando as duas coisas e eu achei sensacional. Eu comentei que busquei ajuda profissional de nutrição várias vezes, mas quando eu encontrei, assim, a primeira... Foi até em coisa, assim, de carnaval. Projeto Carnaval, 20 dias. Só que a profissional, ela começou com uma coisa assim, não, vamos fazer primeiro uma ajuda psicológica. Então, aquela coisa, assim, de trazer um profissional. Era um videozinho, mas só dela te dizer, não, é assim, assim, assado, você não, né? E você acabar se reconhecendo ali, não, poxa, eu não preciso estar taxada dessa forma. E olha a importância de um atendimento humanizado, né? Porque se você pega... Você vai olhar direitinho, muitos desses casos que a gente acabou de comentar aqui, né, eles chegam ao ponto que chega, às vezes por intervenção profissional, né? Seja o profissional qual for. Agora, vamos, por exemplo, utilizar o exemplo da dieta, porque isso é constatado cientificamente. Porque hoje a gente tem dieta e a gente tem a reeducação alimentar. Né? A dieta, ali, ela vai perdendo um pouco desse... E ainda bem que vai perdendo esse espaço, né? Porque a dieta, ela tem um fator ansiogênico. Muito. É uma coisa temporária. E outra, imagina, vê só. A alimentação é uma coisa que faz parte da nossa vida o tempo todo, todos os dias. Imagina você precisar de um nutricionista a vida inteira para poder cuidar da sua própria alimentação. Não dá. Precisa ser alguma coisa pontual, né? Uma intervenção pontual. Tem que ter um tempo limitado. Então, qual é o grande problema da dieta? É que ela causa essa expectativa de um corpo perfeito e causa uma dependência daquele processo. Só que nós somos seres completamente mutáveis e não lineares. Então, assim, e a dieta, ela tende a ser linear, né? Então, o que é que acontece? Eu entro num processo da dieta, ou seja, eu não me reeduco, né, na alimentação. Eu só saio seguindo uma tabela. A nutricionista me passou uma tabela e eu vou lá seguindo o papel. Se não tiver o papel... Só que aí eu não consigo cumprir essa dieta. Quando eu não consigo cumprir, eu sinto culpa. Quando eu me culpo, como eu estava em restrição alimentar, que é o que a dieta causa, eu como compulsivamente. E aí é o problema, ansiedade. Isso me fez lembrar algo que nem todos os pacientes que eu atendo, eles estão preparados para receber uma dieta. E muitos se chocam com isso, porque realmente não receber o que eles acham que vão para o atendimento para receber. Então, veja, eu estou com questões emocionais que eu não estou entendendo meus sinais internos básicos. Eu não estou entendendo minha fome, minha saciedade. Eu não estou entendendo outras questões, mas eu quero algo que vá só ali servir um papel para eu seguir e querer esse controle. E quando esse controle não acontece? E quando você ainda não tem toda essa autonomia, quando você ainda não tem todas essas questões voltadas, aí fica bem carente, bem necessitando de querer seguir o papel, mas... Querer seguir o papelzinho ali, né? A tabelinha. Não adianta. E aí, quando você não tiver o alimento que está ali? Veja, aí a gente falando sobre ansiedade. Imagina, tem uma prova próximo, e aí essa prova está chegando, eu entro nos meus processos, aí eu começo a comer ou não comer, porque tem as duas vertentes, né? E aí, como é que você vai agir nesse momento? O que é que você vai, a partir disso, trabalhar? Não só compensando a alimentação. Porque a alimentação é uma via, né, de escape para muitos. Eles compensam através do ato de comer, que é um ato muito rápido, acessível. Então, como é rápido e acessível, eu tenho essa facilidade maior. Então, eu levo minhas emoções, meus sentimentos, e nem sempre eu vou compensando e entendendo realmente o que está acontecendo internamente. Eu procurando essa válvula de escape, eu frustro e eu procuro algo para compensar. Aí eu vejo o doce, eu vejo um outro alimento mais rápido, mais acessível, ou a bebida, ou outras questões, como o Henrique também falou. Mais fácil comer do que sentir. É mais fácil comer do que sentir. Aí que tá a importância sentir dá trabalho. de
ter a noção, né? E principalmente assim, não, eu não preciso dos extremos, né? Quando você busca as ajudas mútuas ali, você entende, não, eu posso sim ir para uma festa e comer alguma coisa, isso não vai me prejudicar, né? Eu posso sair, eu posso, sei lá, beber alguma coisa, minha rotina não vai ser afetada por isso, não precisa ser a minha válvula, né? Até porque entrar numa dieta, numa reeducação alimentar, não significa que você vai entrar numa bolha da alimentação saudável, aí que tá, né? mas é o que a dieta do papelzinho muitas vezes te remete, Sim. né? Não, eu não posso de jeito nenhum sair daqui, tá aqui, ó, meu cardápio de segunda a domingo, como é que eu vou sair, né? Tem que seguir aqui. Né? Tem que ser merecedora. E eu achei engraçado. Orgulho do Nutri. Orgulho do Nutri, né? E esse controle tão grande também gera ansiedade. Porque, veja, imagina, eu tenho um lanche lá com opções de frutas e não tem na minha casa uma dessas 3 opções. E aí? Eita, eu vou ficar sem comer porque não tem. Aí gera ansiedade, gera questões relacionadas. E agora, o que eu vou fazer? Saiu do papel. Eu não tenho autonomia nesse momento. Eu não sei o que eu vou substituir. Então, significa que você está muito desconectado com as questões. Você está só seguindo. Você está só buscando controle. E aquilo, o buscar o controle está muito relacionado também a esses transtornos alimentares. A gente precisa estar muito atento com essas questões. Entendem? Eu tenho muito assim... E agora falando realmente enquanto leigo, porque eu realmente não tenho esse tipo de conhecimento, mas eu tenho conhecimento do meu corpo, né? E assim, eu sou completamente capaz de entender o que o meu corpo precisa. E as pessoas precisam entender que, olha, para você cuidar da sua saúde mental, você não precisa ser psicólogo ou psiquiatra. Para você cuidar da sua alimentação, você não precisa ser nutricionista. As pessoas perdem essa autonomia, não é verdade? Então, vê só. Às vezes eu acordo assim, tipo, né? Poxa, tô com Cássio o tempo todo, então, assim, é claro que por osmose a gente vai aprendendo muita coisa. Mas, assim, aí, digamos que eu planejei, porque eu tenho disso também, eu planejo. Planejei que de manhã, eu vou comer batata doce com ovo, porque eu tô treinando assim, não sei o quê, eu vou ficar forte. Pá, ok, beleza, batata com ovo. Mas eu acordei e eu tô me sentindo pesado. Tem um pedaço de melancia suculento, delicioso na minha geladeira. E eu sei, porque eu já comi, porque eu sinto, eu consigo perceber isso no meu corpo. Quando eu como melancia, eu consigo me sentir mais leve, me faz evacuar um pouco mais e tal. Então, eu me sinto saciado. Então, assim, eu vou na batata doce com ovo, eu vou na melancia. Eu vou na melancia, independente do meu planejamento, né? Digamos que eu esteja seguindo um planejamento alimentar, às vezes ocorre, né? Você está falando de autopercepção. De autopercepção. Aí eu acordo, tá um dia extremamente quente, calor, muito calor. Tem lá no meu planejamento alimentar, sopa. Não vai rolar, sabe? Ok, planejamento fica aí, eu vou para outra coisa. Se o tempo tá quente, eu vou para uma comida mais fria. Se o tempo tá frio, eu vou para uma comida mais... Eu sou muito assim, na percepção. Porque é o meu corpo, né? Quem sabe de mim sou eu também, né? Então... Se essas mudanças estão causando ansiedade, a gente precisa também avaliar o que pode ser essa causa, o que realmente está aí nesse profundo. E aí é a questão do encaminhamento novamente. A gente, como profissionais, identifica porque essas demandas chegam nos atendimentos. O pessoal fala assim, dessa forma mesmo, ó, no meu dia a dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você, opa, tô verificando algo que realmente é mais profundo. Eu entendo que também eu consigo ajudar de alguma forma através da alimentação. Tem alimentações que podem ajudar, mas eu encaminho. Aproveitando o ensejo, né, de quando você percebe que a pessoa tem algum transtorno, tem algum tipo de alimento que você que seja aliado, passar, né? Ou que seja aliado também, No comportamento. mas no caso, assim, evitar alimentos termogênicos, café, chá preto, chá verde, essas coisas. Sim. Os industrializados em si, no geral, eles contêm um teor de açúcar muito grande, então a gente tem que estar sempre atento, porque o açúcar é estimulante. Então, veja, nesse processo de ansiedade vai agravar mais ainda. E aí a gente procura fazer uma saciedade maior. Fibras alimentares, introduzir nessa alimentação. A hidratação, que é extremamente importante. Nossa, seu corpo está desidratado. Vamos começar a observar os seus sinais internos, porque a urina fala muita coisa, gente. A coloração da nossa urina, ela fala muita coisa no nosso dia a dia. Se a gente está bebendo água bem, se não está. E isso também vai causar impacto no nosso emocional, vai causar impacto no nosso físico. Gente, tudo está relacionado. Se você dormiu bem, se você não está dormindo. Então, se você está fazendo atividade física, se você não está. Se tem algum chá que prefere que seja mais calmante. A fitoterapia também tem alguns
nuances bem interessantes Chá de que camomila, ajudam. né? A camomila é maravilhoso. Lavanda também, a fazema, né, no caso. Uhum. Mas o que você falou antes foi mulungu, não foi? Mulungu só que tem o Tem detalhe, a né? expressão. Mulungu tem algumas Daí, né, que não dá contraindicações, pra principalmente para paciente hipertenso, porque não é tão interessante ele estar consumindo, porque tem o risco de elevar a pressão arterial. Então a gente tem que estar muito atento. Não é um chá para chegar assim Até isso, todo né? mundo. É. Agora o chá é uma coisa engraçada, porque muito se fala sobre, eita, o chá de camomila faz bem a calma, mas nunca se fala qual é a quantidade desse chá que deve tomar Verdade, né? Uhum. no dia para realmente ter esse efeito ansiolítico. Sim. Então, isso é que a gente precisa estar mais É, atento. E nem se é só no momento ou se é ao longo do dia, Uhum. né? Todos os dias também. Isso. E aí, qual é o melhor horário? É. Essas nuances que a gente precisa estar mais ligados. Por isso que a consulta em si, ela já é mais específica, mais detalhada para cada, né? Não tem como a gente Isso. abranger os alimentos aqui, expor, né? Nada tabeladinho, mas na base geral se conhecer, se entender que, né? Que o que a gente tá buscando é a melhoria de vida, né? A não ansiedade aqui, né? Que é o nosso tema principal. E aconselhar que todo mundo busque ajuda, né? Não só do Nutri, mas do psicólogo Nesse sentido de também, buscar da ajuda, Muito importante. né, um ponto que é super assim relevante. A maioria das pessoas que desenvolvem um comportamento transtornado não procuram ajuda. Como é que eles chegam no atendimento clínico, seja no nutricionista, seja no psicólogo, seja no psiquiatra? Depois de ter uma crise. Depois de ter alguma urgência médica. É. Então a pessoa tem, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que tem tanto na bulimia quanto na anorexia nervosa, as pessoas desenvolvem comportamentos, como é que chama? Purgatórios. Comportamentos purgatórios, que é justamente de você regular ali o peso corporal. Então, na bulimia, por exemplo, eu vou comer e depois eu vou colocar para fora. Então, tem um vômito autoinduzido. Tem até uma dica pra gente se ligar nos atendimentos. Aqui, ó, dorso da mão, né? Sim, tem. Percebe o dorso da mão. Se você tiver muito, muito marcado aqui, é esse comportamento, ó. Entende? A pessoa faz tanto que marca aqui o dorso da mão. Os dentes começam a ficar fracos, né? Também, muito amarelados, porque o vômito constante causa isso. E a princípio você induz, mas depois o organismo já começa, naturalmente, você come alguma coisa e coloca já pra fora. Começa autoinduzido, depois começa a ser natural. Então, assim, essa pessoa ela não vai procurar ajuda. Então, como é que ela chega? Ou ela chega por alguma urgência, emergência médica, uso de laxante também acontece muito, né? Ou essa pessoa chega por de maneira quase que compulsória ali, por uma indicação familiar. Porque, vê só, na anorexia, por exemplo, a pessoa está aliada à doença. É muito difícil de se trabalhar um paciente com anorexia nervosa. Por quê? Essa pessoa, ela não consegue perceber que ela está abaixo do peso, ela não consegue avaliar bem os riscos, e para ela é mérito estar magra, para ela é mérito comer cada vez menos. Quantas calorias eu tô comendo hoje, né? Existem até grupos, né? Que Existem incentivam, grupos, né? Existe como é o Não lembro o nome. Proana e Promia. Né? Sim. Proana é pró-anorexia e Promia é pró-bulimia nervosa. Ou seja, são pessoas que se agrupam nas redes sociais para se fortalecer para a doença. Então, essas pessoas elas estão imersas na... Que tem a doença, então, né? Não, elas não consideram como doença. Elas consideram como meta de vida. Minha meta é ser magra, minha meta é comer menos, é atingir cada vez menos calorias. Né? A gente tem uma indicação... Gente, e é algo tão forte, né? Que olha, eu sei a banana, eu sei quanto tem de carboidrato, proteína, lipídio. Comi um Uma Trident. barra, Tipo, é um Trident. Anota. Decora a tabela tabela, nutricional. né, nutricional dos alimentos. Então, isso é muito forte. Isso também pode ocasionar questões relacionadas à ansiedade, à depressão e outros fatores. Você Nossa, contar gente. caloria. Vê só, tu estava dizendo uma vez, eu lembro dessa informação, né? O mínimo ali para uma pessoa se manter saudável, mínimo, não é nem saudável, né? Assim, o mínimo do mínimo são 200 calorias por dia. É muito pouco. Pouquíssimo. Meu café da manhã já extrapola. É o dobro, né? Uma pessoa com compulsão alimentar come 4.000 por dia. 4.000 calorias por dia. É o equivalente a sustentar um homem adulto por uma semana.
4.000 calorias. Então, olha como é dispare extremos, né? Quando a gente fala de extremo, a gente pensa que é uma coisa não é lá mesmo, assim, Verdade. né? E aí ingere, né? Essa quantidade grande de alimento, vem o sentimento de culpa. E aí vem a ação de colocar para fora ou tentar reduzir de alguma forma. Através dessa contagem, através de outras ações que podem estar realizando. Né? Na próxima refeição, Não então... conta, né? Eita, ou no excesso de atividade física, a gente já falou sobre vigorexia também. Nossa, vou estar ali o tempo todo ativo, porque eu tenho que compensar o que eu estou comendo. Então, veja como tem questões relacionadas. E tudo isso está conectado a essa parte, não só física, mas a parte emocional também. Tá junto, tá conectado. E você precisa entender de você mesmo. É aquilo de analisar o seu interno mesmo. Nossa, tô bem, eu não tô. Tô com fome, eu não tô com fome. Saber diferenciar fome de sede e outras coisas também. Enfim. Então, a alimentação, querendo ou não, ela pode ser aliada no comportamento, né? Sim. No comportamento de ansiedade. Então, se a gente sai ingerindo os alimentos saudáveis, eu acho que isso até diminui essa questão da ansiedade. Porque a gente, hoje em dia, sai comendo tanta coisa que não pode, e aí... Industrializado, né? Exatamente. Você tá hoje sem tempo, eu só tenho 1 hora. Eu mesmo, vamos dizer assim, eu acordo todo dia, 4 horas da manhã, e às vezes eu vou dormir 11h30. Uhum. Então, meu dia, 24 horas é pouco para mim. Então, às vezes acontece de eu olhar assim e dizer, não, vou tomar um caldinho de feijão, porque eu tô com pressa, mas às vezes acontece de não dar tempo, e vem comer 4 horas da tarde, aí você come qualquer coisa que tem na geladeira, não busca uma alimentação adequada, aí você já fica daquele jeito empachada, aí você não consegue fazer toda a questão da alimentação, porque precisa você estar parada para ingestir, né? tudo. Totalmente do dia a dia. Agora, é importante ressaltar o seguinte. A alimentação em si, ela não reduz a ansiedade. O comportamento alimentar, sim. Né? Existem, claro, alimentos que vão associados a uma série de outras intervenções que podem auxiliar. Porque, veja, quando a gente está falando de ansiedade com comportamento alimentar, principalmente na pessoa ansiosa, a gente vai ali para a compulsão alimentar. Na compulsão alimentar, há uma tendência da pessoa procurar um alimento hipercalórico, né? Enquanto que em outros transtornos, né, inclusive na própria depressão, a pessoa procura um alimento hipocalórico. Então, é importante a gente ficar atento ao que essa pessoa dá prioridade na alimentação. Sim. E prioridade é comportamento, não necessariamente o alimento em si. É claro que, né, a gente sabe que quando a gente come uma barrinha de chocolate, minha nossa, o humor muda na hora. Porque a ansiedade, ela tem, assim como a depressão, ela tem a ver com o nosso humor. Então, vai mudar, mas vai mudar instantaneamente. Ou temporariamente. Né? Então, a gente vai comer a barrinha de chocolate, a gente se sente bem, mas daqui a pouco você tá ansioso de novo, daqui a pouco você tá depressivo de novo. Então, assim, não resolve. A alimentação em si não vai resolver. Agora, você se reconciliar com a forma como você se alimenta e, claro, com as escolhas desse alimento, que também tem a ver com o comportamento, é que vai fazer a diferença. E auxilia também, até porque uma boa alimentação não vai só ajudar os órgãos, vai ajudar também a mente, o sistema nervoso central. A disposição para o dia a dia, né? E tudo, a importância da conexão e do planejamento, como o Henrique falou, né? Você ter o teu planejamento ali, mas também ter as opções, as opções B e C. Não, hoje não vou comer batata doce com ovo, mas vou comer minha melancia. Ter as duas opções ou tentar, né? E eu entendo, e não me gera ansiedade se eu faço essa troca. Se eu fazer isso, não vai me prejudicar, não vai, né? E a conexão, né? Eu acho que a autoconexão resume aqui o nosso dilema, né? É aquela história, né? Eu vou comer pizza engorda, né? O pessoal fala muito isso, né? Qualquer alimento, mas pizza é muito taxativo, né? Pizza engorda, né? Cássio fala muito isso. Não, pizza não engorda. Você vai comer uma fatia de pizza, 2 ou 3 fatias de pizza no fim de semana? 4. Vai te engordar? Não, mas agora você faz isso todo fim de semana? É de maneira compulsória, né? É hábito, né? Tá no nível da escolha, sempre você tá escolhendo comer esse tipo de alimento. Aí, claro que isso, a longo prazo, até a médio prazo, curto prazo, vai te engordar, né? Obviamente. Mas você faz isso no mês é fazer por prazer. Eu acho que a questão é se permitir, entender que nós somos seres flexíveis, mutáveis, né? E a gente uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outra. E a nossa alimentação também deve acompanhar isso.
Dizer não para os rótulos da sociedade, mas para a autoconexão. Isso! Que ótimo! Né? Muito legal. Muito bom. Dá pra ser o emblema do nosso banner. Eu adorei. Gostaria de agradecer a vocês dois por ter disponibilizado um pouco do tempo de vocês, que a gente sabe que é bem corrido. E, assim, ajudou até a abrir a mente da gente também como estudante. Eu sei que esse projeto de extensão vai trazer algo positivo na vida da gente e também ver a forma como é que a gente lida o dia a dia, como é que a gente se alimenta, então as causas, então a gente só tem a agradecer a vocês. Enriqueceu o nosso futuro, né? Até para a questão de nossos futuros pacientes, o fato da gente entender, né, que uma coisa liga na outra e andar sempre juntos. Exatamente, Nossa, fazer a intervenção hora que chegar certa, um paciente para mim, eu já vou dizer, não, vamos primeiro ver aqui como é que tá o teu psicológico, para de repente entrar com a... Ver se tá pronto para Vamos receber. ver se você tá pronto para receber É isso. importante, né? Vamos primeiro conversar aqui com o meu amigo Henrique, depois a gente vê o que a gente faz. Futuramente a gente vai estar querendo ou não, a gente vai estar se cruzando, né? Isso, como os Profissionais, isso é muito Mercado bom. de trabalho é isso aqui, ó. Exatamente. Pequeniníssimo. Muito enriquecedor. Isso, pra um gente, contato assim. é Henrique, importante. Cássio, muito obrigado. Obrigada, de verdade. A gente que